E é Polêmica! polêmica! Polêmica Vamos no aqui RPG, é o que a gente gosta. falar do que a gente gosta. Já vou começar com o nome. Dungeons and Boa. Dragons virou woke? É lacração? Vamos conversar aqui hoje sobre isso, mas lembrando, ok? Pra todo mundo que estiver assistindo e tal, falando de polêmica, a gente tem que ressaltar aqui, né? A gente, nesse vídeo aqui, vai trazer os dois lados da treta, né? Falar das pessoas que acham que isso é uma forma de inclusão, das pessoas que acham que isso é uma forma de forçação, de inclusão, uma inclusão forçada, né? Uma lacração, como chamam hoje em dia. Mas Sim. quem vai debater aqui sou eu, Oblitai. A gente vai falar sobre esses dois lados da conversa. Vamos dar nossas opiniões, não é pra gente ficar se dando aqui de neutro, falando que a gente e tal. Por Mas capa, é treta. exatamente, mas é importante, a gente está num canal de grupo, a gente é aqui os dados mágicos, mas nenhum dos outros participantes estão nos coagindo a não gravar o vídeo ou a gravar o vídeo, e eles não estão aqui opinando nesse vídeo. É uma opinião minha, Lúcio Felipe do canal RPG Explorer e Oblitai do canal Bom, Oblitai, né? Então, haters, não nos ataquem aqui, vai atacar no pessoal, vai nos seguir em outra rede para nos atacar na outra rede também. não. Deixa no comentário a treta aí, mas saiba que é direcionada a nós dois, né? Que deixa no comentário desse Exatamente. vídeo em específico, se for pra tretar e não dos outros. Exatamente, Aqui Oblitai. é o lugar pra isso. A treta é nesse vídeo só. Então, Vamos lá. o que tá na nossa tela aqui, Oblitai? Vamos conversar com Cara, é o vocês. seguinte, né? Pra quem tá numa caverna aí, né, não tá sabendo, vai sair a nova edição do Dungeons and Dragons, que é o RPG mais famoso do mundo. Você pode gostar, você pode não gostar, mas uma coisa é fato: Dungeons and Dragons é o maior RPG do mundo, é o mais jogado e o mais conhecido, tá? E vai sair depois de 10 anos da quinta edição. Eles estão formulando aí uma edição nova que vai chamar simplesmente Dungeons and Dragons 2024, né? E aí tem a galera chamando de 1DD, tá chamando Isso. de D&D 5.5, tem vários nomes, enfim. Só que a questão nem é essa, né? O problema não é nem a nova versão em si. Eles vão trazer várias regras diferentes, mas o problema, né, o que a galera tá estranhando e que tá gerando muita treta, que é o foco aqui, são as novas artes do livro, né, dos livros de Dungeons and Dragons que vão sair. Eles já soltaram diversas prévias dessas artes e a galera tem criticado horrores, criticado muito as artes novas do D&D. Seja criticando Exatamente. por bem ou por mal, estão criticando com diversos Exatamente. motivos. Então, É isso. a primeira aqui que a gente vai trazer para falar um pouquinho para vocês é a arte dos novos anões, né? Então a gente vê aqui nesse lugar sete anões, não, oito anões, ok? Reunidos ali nesse lugar e estão aqui criando um item, possivelmente mágico, né? O brilho azul que ele solta e tal. Mas o que a galera tá reparando é principalmente na questão da etnia desses anões, né, Oblitan? Então, a gente vai, a ideia desse quadro de treta é trazer todas as tretas que estiverem rolando no mundo do RPG e a gente apontar os dois lados, tá? Isso, O que está incomodando uma galera é a diversidade da foto, tá? isso. E aí é o seguinte, o lado que está criticando a imagem, obviamente existem, né, os argumentos de que essas pessoas não estão gostando por serem, né, racista, Exatamente, misógino, coisa tem do tipo, disso. mas esse não é o ponto aqui, tá? A gente vai, porque isso é crime, né? Não é nem Isso é opinião. crime, não é Não a é nem gente que resolve. Se alguém Não, acha isso, vamos atrás de criminalmente acusar essas pessoas e ver se elas são ou não julgadas, né? Então, exato. Isso não é questão de opinião. O que a gente exatamente. vai avaliar aqui são realmente as opiniões concretas que a galera está colocando em cima das imagens. O que Exatamente. é coisa de crime, galera, não é opinião, não tem discussão, Não tem entendeu? discussão. É isso. O que eles estão argumentando aqui, tá? A galera que gosta, né, que é muito fã dos anões do Dungeons and Dragons, eles criticaram o seguinte, que eles estão descaracterizando a figura dos anões. Porque, assim, existe no D&D vários tipos de anões, de fato, né? Existem, então, os anões das montanhas, os anões do subsolo, os anões de não sei o quê, e cada um deles, pela lore do próprio sistema de D&D, que foi construído durante 50 anos, eles têm características próprias, entendeu? Exatamente. E o que está incomodando muito a galera que está criticando as imagens novas, e isso se repete nas outras espécies também, é que eles não estão respeitando os tipos que realmente existem no mundo. Então, por exemplo, vocês podem ver na imagem, né? Existe o anão latino, né? Que é esse aí da cara. Esse é mais pro Existe meio. o anão cozinheiro ali do O lado. cozinheiro seria mais um nórdico, algo do tipo, né?
mais um nórdico, existe a asiática, né, É ali aqui que tá na outra batendo com o ponta. martelo. E a Nós galera tá temos os afros, descaracterizando. né? Tipo, a que tá Tem aqui a na galera forja, o que tá sentado, uma descendente. menorzinha aqui de cabelo vermelho e esses outros dois que parecem ser mais Exato. europeus, né? Uma loira e tal, e outro cara aqui também. Exato. E aí a galera argumenta que tá descaracterizando, porque se você tá falando sobre os anões e joga uma imagem dessa, não faz nenhuma referência à lore original do D&D. Então não Exatamente. fala que, tipo, eles são anões da montanha, o que que é esse anão nórdico aqui é o quê? Ele é do subsolo? Ele é da neve? Não faz sentido dentro da lore do D&D. Esse é o argumento número um, né? Exatamente. E aí as críticas também envolvem o seguinte, né? Se você dá uma olhada na imagem, tem a barba do anão, de um dos anões estão tatuados uns nos Um nos outros ali. outros. Falam que o desenhista, ele se autocolocou na É, ele se imagem, parece autocolocou, seria um muito self-insert que a gente chama, né? Que é quando self-insert. você pega a tua imagem e coloca num personagem, né? Então tá falando que o artista dessa imagem aqui, ele teria feito um self-insert, que ele teria se desenhado como esse anão aqui, né? E Exato. tem essa tatuagem de um tatuando a Do barba do anão da outro, né? frente. Tem também a questão das anãs não terem barba, né? Exatamente, que é uma E coisa. na lore do D&D tem algumas partes ali, algumas tribos de anões, algumas culturas de anões que as mulheres têm barbas. Então esse é o argumento da descaracterização. O outro Exatamente. lado, Lúcio, fala o quê? Ao contrário. Então, o outro lado traz sobre a questão de que é uma inclusão. Que por ser um RPG medieval fantasia, ok? Você não precisa prender os jogadores e as pessoas a terem que escolher um personagem que tem tal traço de etnia e que você possa escolher a etnia de sua preferência. Então, se você, se nas outras versões de D&D iria jogar com, você é uma pessoa asiática e quer jogar com um anão asiático, tecnicamente falando, o mundo não comportava um anão asiático. Ele não comportava esse tipo de gente. Então a galera fala que isso seria uma inclusão. Você tá podendo colocar o personagem que você quiser. E também tem a questão de que antigamente eles pensavam dessa forma. E aí a gente poderia cair no comentário novamente falando sobre coisas que são crime, né? Que antigamente as pessoas cometiam mais esse tipo de crime e tudo mais. Mas a gente também pode ir pro lado de falar assim: antigamente as pessoas não se preocupavam com representatividade, né? Não. Uhum. Então, 50 anos atrás, imagina quando o exatamente. D&D foi feito. Exatamente. Então, por eles não se preocuparem por antigamente com diversidade, eles não criavam esses tipos de etnias diferentes para a raça não. E que hoje em dia, então, eles estariam só corrigindo essa coisa e que seria uma escolha Atualizando, né? artística deles. É a escolha artística deles Uhum. de corrigir algo que eles fizeram, incluir. Lógico. E muitos falam, né? Isso não machuca ninguém, né? Eles falam isso, né? Tipo assim, ter um elfo, ter um anão Tem de outro mais jeito. opções, né? Exatamente, são mais opções, né? Então, É. também tem esse elemento. E a mesma situação se repete nas imagens abaixo, né? Se você Exatamente. mudar ali para a imagem dos elfos, ó, Ah, vocês podem reparar. Então nós temos o elfo afrodescendente, nós temos também a elfa asiática ali do lado. E você exatamente. pode ver também que eles são de diversas cores, né? Diferentes, Tonalidades diferentes, né? Eles vários não só tipos. pegaram assim e falaram, não tem como deu a polêmica, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que não tinha É elfo verdade. negro e aí colocaram elfo negro e deu uma baita treta. Nesse caso aqui, eles incluíram cores diversas de Para não anões. ter discussão. Então, Ou se você quiser de ser uma elfos. elfa verde, você vai ser Você uma vai ser o elfa elfo verde verde. asiática, entendeu? Tem respaldo ali. Mas assim, e aí o que vale a pena ressaltar é o seguinte, né? Como o Lúcio disse, 50 anos atrás, a gente tinha a figura do quê? Do elfo alto, esguio, né? Aquele Exatamente. elfo Cabelos mais loiros, ágil, cabelos loiros compridos ou brancos compridos, e olhos ficava ali. azuis. E aí eles estão atualizando o design dos personagens para quê? Ele ainda é um elfo? Pô, ainda é um elfo. Qual que é a maior característica do elfo? Orelhas pontudas. Isso a Exatamente. gente ainda tem. Então, diferente dos anões, não dá para dizer que eles estão descaracterizando os elfos aqui. Eles estão abrindo mais opções, né? Isso ainda assim pode gerar algum tipo de discussões, porque, igual os anões, os elfos também têm suas culturas Suas diferentes. Então, culturas existe também diferentes, as suas elfo da raças, floresta, suas etnias. alto-elfo, exato. Então, entra na mesma polêmica, né? E a Exatamente. discussão se mantém. A discussão se mantém a mesma, é o mesmo lado, um falando sobre inclusão, o outro falando sobre forçação, né? Descaracterização. Então, sobre eles estarem tentando forçar isso na gente e tudo mais, de criar essa variedade de elfos e tal. Uhum. Então,
é uma justificativa, mas por ter tantas diversidade de cores, eles quiseram criar agora que o elfo é um ser que tem cores da pele dele completamente diferente. Ele tem Todas as várias agora. tonalidades É, possíveis, né? Não limitando nada. exatamente, exatamente. Uhum. E Agora, aí uma vai do você falou cenário, né? sobre. Muita gente questiona, né? Mas o cenário tinha É, isso, não tinha e tal, é uma atualização, por que que eles fizeram? Então, vamos pro próximo. O que que tem no próximo aqui? talvez, eu acho que talvez no livro, quando lançar, e Hum, aí na parte da espécie, eles estiverem descrevendo a espécie, a gente vai ter novidades, né? Porque aí, exatamente. aí sim, de fato, a gente vai ver a raça atualizada. E daqui pra frente vai ser isso. A última, ela é um pouco mais polêmica, Isso. né? Ela é um pouco mais delicada, eu diria. Exatamente. Porque, claramente, aqui são os orcs, né? Não existem mais meio orcs, a gente precisa lembrar disso. Mas agora aqui são os orcs, então, e eles colocaram os orcs como sendo uma cultura mais realista, né? Eles Exatamente. tentaram impor aos orcs algo que existe É, na vida real, que seriam os mexicanos, né? O pessoal ali da América Central, algo do tipo, né? uhum, Então, aí já polarizou um pouco mais a discussão, abriu ela um pouco mais, porque você já está querendo impor uma raça da fantasia com características muito semelhantes a uma real, né? exatamente. E, bom, tem muita discussão nessa imagem aqui. Uma delas é mostrando que a única guerreira que a gente vê aí é uma figura feminina, né? Sim, Então tem a galera que questiona sobre essa questão do porquê não ter, por exemplo, duas figuras. Não é tirar a figura feminina, por que não ter duas figuras que parecem combatentes nessa imagem? Tem uma só e é o ser feminino e tal. Então tem essa questão da cultura woke, das questões sobre o que eles fazem e tal. Então tem essa questão. A questão de que não existe mais uma raça mal. Orcs não são mais criaturas do mal. Não são criaturas que elas são construídas, né, desde o D&D antigo, desde a sua concepção, como uma inimigos, né? raça de seres malvados, né? Então eles Eram tiraram inimigos. isso e tiraram essa mescla da raça, né? Falando sobre até sobre uma questão de quem sabe seja preconceito, né? Mistura de raças e tal. Então eles faziam meio orc e tal. O E El, agora eles teriam mudado isso, né? Você vê que eles têm uma criança, que eles estão brincando, que eles estão bem humanizados, né? E a galera tá se questionando, né? Tipo, qual a necessidade de tirar o orc mal? O orc que era louco, porra louca mesmo, que chegava quando aparecia todo mundo se cagava na mesa. tava criancinha e tal. Exatamente. E as pessoas É, gostavam de jogar com orcs, né? Tinha muito jogador que adorava jogar orc. Ou com meio orc, no caso, né? sim, com meio orc que era vilanizado, né? E ele era vilanizado. Quem jogasse de meio orc sabia que, dependendo do mestre, ele iria receber, dentro do contexto da história, ele iria sofrer preconceito. Ia ter uma carga preconceituosa em cima do personagem dele, e isso ajudava o jogador a desenvolver o A plot, muitas desenvolver os vezes. plots dos personagens. Agora, eles são uma gente de cultura caçada, né? Eles são pessoas normais até, né? Como você vê por essa imagem. O que eles têm diferente de um elfo, fora a caracterização corporal deles, né? Fora São os uma sociedade fenótipos. organizada como qualquer outra, né? Exatamente. Então a E galera aí, fala assim, tá empobrecendo, né? Tipo assim, tá empobrecendo a quantidade das raças que tinha. cenário, né? É. Então, e aí, agora falando da nossa opinião realmente, né? A gente expôs ali os dois lados. Eu vou dar minha opinião, tá? A minha opinião é que no final do dia, no apagar das luzes ali, galera, isso não faz muita diferença para sua mesa, entendeu? Você vai. O que vai fazer diferença realmente é para o jogador que não gostou dessa descaracterização. E aí, quando ele pegar a aventura pronta dele, vai estar lá o NPC do elfo verde. E aí ele vai trocar o elfo verde dele por um elfo padrão. É isso que vai acontecer na prática, entendeu? No final do dia, galera, é bom ter mais opções. Você vai poder e outra, digamos assim, antes, né, no D&D antigo, que não tinham essas várias opções. Se o seu jogador chegasse pra você e falasse assim, olha, eu fiz um personagem incrível aqui, mas ela é uma elfa asiática verde. Você ia falar pro seu jogador não jogar com ela? Tipo assim, você ia ter que ser muito escroto pra fazer isso. Teria que ser Eu, mesmo. como mestre, mano, ia aceitar, não ia mudar nada. O jogo, não ia, na aventura do mestre, não ia mudar nada. Ia continuar a mesma coisa. O cara queria jogar com uma elfa verde, a pessoa queria jogar como uma elfa verde. No fim das contas, não faz diferença, pessoal. Não tem porquê a galera insistir tanto se na sua mesa você pode fazer do jeito que você quiser. Como é o mundo de fantasia, você pode fantasiar o mundo pelos seus olhos, como você quiser. Eles só estão colocando no livro as
opções, óticas diferentes do que você pode realizar no mesmo sentido. No fim da aventura, ela vai seguir, galera, como todas as aventuras de RPG. Isso não vai mudar como que a sua aventura vai correr, no final das contas, entende? Eu não sei. Eu acho que isso já acontecia, né? Esse tipo de coisa já acontecia. Pô, eu sou o jogador que quer jogar com um anão. Ah, mas a minha anã, eu não quero pôr barba nela, por questão de estilo. Você barrava o seu jogador? Ele fala, não, na minha mesa Exatamente. não. Na minha mesa, você vai jogar de anão, então joga de outra coisa. Mano, tipo assim, se você conhece alguém que faz isso, sai da mesa dessa pessoa, urgente. Entendeu? Não faz sentido, cara, você barrar a decisão criativa de um jogador. E eu acho que Exatamente. isso só vem pra agregar. A questão mais polêmica, pra mim, vem realmente do último ali, que são os orcs querendo ser comparados aos mexicanos. E aí a gente precisaria trazer alguém da América Central para debater esse assunto, se ele se sente ofendido com isso, se ele acha legal porque ele está sendo incluído no livro. Aí não cabe a gente dizer, né? Eu acho isso. Então, as nossas opiniões, tipo, lembrando sempre, né? Opinião é opinião, gente. A gente escuta, a gente respeita, respeito total a opinião Lógico. do Oblitai. Acho que ele tá certíssimo nas falas dele. Eu sou um pouquinho mais, até poderia falar radical dessa forma, porque eu, pelo menos, também acho a mesma coisa. Não muda nada no final do dia. Eu não sou um amante de D&D, ok? Já fique claro, não sou um amante de D&D nem nada. Mas eu total entendo quem tá com raiva disso. Quem sente que eles pegaram os personagens, as raças, as etnias dos personagens e sequestraram, pegaram ela aqui e falaram, vamos botar de tudo. Tipo assim, Caracterizar, né? você olha pra esses anões aqui, né, essa imagem dos anões, e eu fico pensando, qual personalidade o mundo de D&D tem a partir do momento que todos os anões possuem a mesma etnia humana? A partir O do anão vai ser o quê? Só um baixinho barbado e Isso, ele é um acabou? baixinho barbado. Agora, cadê a É. cultura desse local? Cadê o local ter suas próprias pessoas? Eu gosto de pensar, por exemplo, no Avatar. A gente pensa ali no Avatar A Lenda de Aang, onde cada lugar tem a sua própria cultura, onde cada um tem seu próprio povo. Então, você tem o tipo de pessoas de que convivem naquela área. Então, nós temos a tribo da Água do Sul, com pessoas que possuem uma certa etnia ali, mais regrada, né, de um lado até tantas tonalidades. Então a gente entende que o mundo ele precisa de essas barreiras. Eu pelo menos acharia interessante que cada raça tivesse as suas cores de etnia. O que eu menos me importei foi com o elfo, porque eu adorei a escolha que eles tiveram. Elfo tem tudo Legal. cor. Elfo Tem todos agora é os um tipos. ser novo. Pode até Sim. falar, Blitan. Não, é isso mesmo, tem todas as tonalidades, ele é Isso. tudo ali permitido dentro dos elfos, mas você pode ver pela imagem o que identifica o elfo, né? Então a arquitetura ainda é a mesma, as Exatamente. orelhas pontudas se mantêm. É mais uma questão de você. Talvez as pessoas vão ter mais dificuldade de fantasiar a realidade desse tipo de personagem, já que agora eles podem ser tudo, Tudo, talvez. exatamente. Mas os elfos, pra mim, eu acho que eles tiveram uma escolha interessante. Eles pensaram assim, ó, vamos fazer com o elfo agora, ele tem todos os tipos de tonalidade. E aí, os anões, eles se tornaram nada mais nada menos do que humanos pequenos, baixinhos, com barbas. Alguns, né? Não é nem todos agora. Então, eles tiraram um pouco da personalidade da raça, né? Eles agora, eu pelo menos olho pra eles e falo, beleza, você está mais diverso, tem aquela coisa de que qualquer pessoa vai poder se ver nos personagens, se gosta de criar um personagem semelhante com você na vida real, mas ao É mesmo tempo possível, né? eu acho que tira a variedade que a criatura tinha. Variedade, eu sei que a variedade aumentou, mas eu falo a variedade própria da criatura. Nesse cenário D&D, Características eram únicas. os anões da colina e os da montanha. Eles possuem fenotipos de certo tipo. E agora não existe mais esses fenótipos dele. Vai depender muito do mestre conseguir rebolar ali para colocar características únicas de volta. Falar, não, esse cenário aqui, Isso, você identificar que aquele cenário é tipicamente anão. Então aí você vai ter que ver pela arquitetura, né, barulhos, exatamente. fica um pouco mais complicado. Mas é o que eu disse, na aventura pronta, galera, você pega É, uma aventura pronta de D&D para jogar, vai ser a mesma coisa. Vai ser a isso. mesma coisa. E exatamente a mesma coisa. Eu só vejo um problema até maior, Oblita, é que tipo assim, saiba que quem mudar isso e fizer uma campanha ao vivo, por exemplo, vai receber muito ataque Ah, vai. desnecessário. Ixi, A aí vai. pessoa que escolher excluir etnias de uma raça
pra trazer o mundo do jeito que ele conhecia, vai ser muito atacado e tal. E sobre o Abre brecha. orc, eu também acho que é um empobrecimento, assim, da, da raça. Eles tinham uma coisa peculiar. Eu sempre trago uma história de um amigo meu que ele falou que foi muito difícil pra ele jogar uma campanha de Primeira Guerra Mundial sendo um homem negro. Ele jogou a campanha com um personagem que era um homem negro, né? E Uhum. o mestre falou: você sabe que eu vou fazer coisas com você dentro dessa mesa, né? Tipo, coisas que você não vai gostar. E ele falou: eu vou. E ele falou que, tipo, que ele se sentiu traumatizado em certo ponto com o que aconteceu. Mas que ao mesmo tempo a mesa conseguiu passar uma sensação pra ele de um preconceito que ele Naquela sofria época mesmo. que era da época. Então, Uhum. agora não existe mais isso com orc. A pessoa que for orc, tipo, nunca vai passar por isso. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o Tormenta, que tem os puristas, que são uma coisa que eu acho que ninguém mais aceitaria, sei lá. Será que o É. D&D aceitaria criar os Então, e o puristas? problema do Que são orc agora é vilões. que ó, se alguém jogar de orc e sofrer preconceito, Exatamente. ficou pior, porque Ficou pior. agora o preconceito no orc é igual você ter preconceito para esse pessoal da América Central, Exatamente. Como entendeu? fica o mestre streamando fazer Então, isso? Entendeu? é Eu acho complicado, difícil por né? causa disso. No final das contas, estou na mesma teoria do Abilitai. Isso não muda a aventura no final das contas, Não, ok? vai Não mudar. muda nada, você faz e Vai tal. mudar a interação entre os personagens. Exatamente, pode mudar a interação dos personagens e muda se você é alguém que quer a cultura tradicional, você saiba que infelizmente você vai ser atacado. E eu não acho que precisava do ataque, assim como eu acho que não precisa do ataque. Tipo assim, tem muita gente que olha assim e fala, não vou comprar D&D One. A gente ainda nem viu as mecânicas, sabe? Tipo assim, o É, que vai fazer a gente comprar ou não é as mecânicas, não é é, uma arte. exatamente. Nossa, com certeza. Eu acho que a arte em si não vai mudar na qualidade do jogo, né? Ela só abre opções para os jogadores. Mas a gente quer saber principalmente, né, a opinião da galera que está assistindo. O lugar da treta é aqui embaixo. Coloque o seu Exatamente. comentário, coloque a sua opinião e vamos ver o pau quebrar. Exatamente. Quebra o pau aí, fala, acusa todo mundo de crime aí, ou faz o contrário. Fala que todo mundo é um woke, que a gente tá tentando lacrar, que a gente é É comprado. isso, Faz isso, pau. faz isso. Pode fazer o que quiser aí. Mas aproveita para se inscrever no canal e Pra se deixar o inscrever no like. canal, porque além do conteúdo de treta, nós temos conteúdo de notícia, nós temos podcast, nós temos conversas sobre RPG. Futuramente teremos mesas de RPG. Temos muita coisa aqui Muita para coisa. vocês. Então, é isso, né, Cara, Britai? valeu. Tamo Vamos ficando junto. por essa treta de hoje. Vamos E nessa. é isso.